Fala galera, aqui é o Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers, embaixador do Zorro CRM, e esse é mais um episódio do Vamos de Vendas. Esse é um podcast para você que é empreendedor, CEO, líder de vendas, gestor de negócios, que quer levar a sua operação de vendas para um outro patamar. Por isso a gente traz aqui toda semana novos personagens executivos que trazem a sua bagagem, a sua experiência prática para compartilhar como eles chegaram lá e como que você pode aplicar isso aí dentro da sua empresa. Toda semana, toda segunda-feira a gente libera um novo episódio. Então, na sua plataforma aí favorita de podcasts, você pode ir lá no sininho e marcar a gente ou marcar como favorito para sempre que sair um novo episódio, você receba isso imediatamente. Combinado? Não deixa de seguir a gente também nas redes sociais, @Vamos de Vendas Podcast, @Zorro Brasil, e eu sou @Gu Pagotto. Beleza? O nosso episódio de hoje é sobre liderança com legado. 25 anos de construção comercial na mesma organização. Meu convidado de hoje, com muito prazer, finalmente, Hermínio, a gente conseguiu gravar esse episódio aqui. Finalmente. Hermínio Gastaldi, lá diretamente de Blumenau, é o diretor de mercado da Sênior, ele que começou a trajetória dele lá em 1988. Eu nasci em 87, pessoal, só como referência, né? Ele já está há bastante tempo lá na Sênior, começou como executivo de vendas, foi gerente de vendas, gerente de canais, cuidou de marketing, cuidou de vendas, abriu toda a rede de canais, abriu mais de 11 filiais, levou a Sênior para vários novos segmentos de mercado. É uma transformação, nós vamos falar muito sobre isso aqui com ele. Hermínio, uma grande honra, cara, te ter aqui. A gente participa lá de um grupo de troca sobre vendas e, pô, você é um ícone aí no mercado de vendas de tecnologia no Brasil. Muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra poder falar sobre vendas, falar o que nós passamos e poder deixar um legado para essa galera. Então, muito obrigado pela oportunidade, porque, na verdade, são poucos espaços que a gente tem para falar sobre a ciência de vendas, né? Que eu acredito bastante nisso. Legal, é isso, né, cara? E certamente você pegou isso lá no comecinho, como que isso tudo foi evoluindo, a tecnologia foi parte fundamental nessa evolução. Já são quase 3 décadas, né, aí dentro de uma mesma companhia, que segue crescendo e te gerando certamente novos desafios a cada trimestre que passa. É uma nova guerra, né? E enquanto, né, cara, você ficou aí, são mais de 25 anos na mesma organização, tem vendedor que não consegue ficar um ano e meio na mesma empresa, né? Essa é a estatística hoje. Na média, os vendedores ficam um ano e meio. Eu queria que você falasse um pouquinho quais foram as suas grandes motivações dentro dessa jornada, assim. O que te motivou a continuar durante todo esse período dentro da Sênior, sendo que certamente você foi assediado pelo mercado algumas vezes para mudar, para experimentar novos ares. Conta um pouco qual foi a motivação para permanecer dentro de uma organização por tanto tempo. Vamos lá. Acho bacana a gente falar um pouquinho dessa trajetória. Eu sempre digo, se eu obtive um determinado sucesso na área de vendas, foi do background que eu adquiri enquanto profissional da área de tecnologia da informação. Eu sou engenheiro de software, eu trabalhei na área de desenvolvimento de sistemas, então eu tenho um background bem grande, eu tinha, na verdade, hoje em dia não mais, sobre desenvolvimento de software. E quando eu fui para a Sênior, eu fui convidado a ser eu ia cuidar de um novo sistema dentro da companhia, na oportunidade que eles tinham vendido na então Fenasoft, que é essa geração que não sabe nem o que é mais. E eu caí de paraquedas lá e eu estava indo para o Canadá, é uma outra história, um outro dia a gente conversa sobre isso. E eu acabei indo para a Sênior para desenvolver um software. E o projeto, 3 meses depois, parou e tal. E eu estava saindo e o então diretor comercial, que é um dos fundadores, que é o senhor Jorge Senzi, que é o qual eu tenho referência, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, inclusive. Ele me convidou, Zé Hermínio, a gente está precisando de um profissional lá na nossa área comercial para a gente nos ajudar, foi isso que ele disse. Trabalhavam na oportunidade 4 pessoas, talvez, como num todo. Para nos ajudar com a meta, né? Isso, é mais ou menos por aí. E eu falei para ele, olha, senhor Jorge, eu não vendi nada nessa vida, eu não sou um vendedor. Ele falou, não, você tem um perfil, eu quero pessoas como você lá comigo. Eu fui e eu tive a oportunidade, e aí onde é que eu vou responder a sua pergunta, de construir
toda essa ciência de vendas que nós fomos implementando cada ano que passa, vai mudando, né? Mas o que me fez ficar há bastante tempo na Sênior foi cada ano é uma nova Sênior, uma nova companhia. Eu estava te falando antes de a gente começar, quando eu comecei lá, a Sênior faturava talvez 10 milhões por ano e olha lá. E hoje nós faturamos 1,5 bilhão, vamos fechar praticamente o ano com 1,5 bilhão. Então são dezenas de sênior que eu vivenciei nesses anos todos. Isso que fez, obviamente, eu ficar. E, obviamente, outras coisas que me propuseram a oportunidade de ficar continuando na companhia. E, como você disse, oportunidades não faltaram, inclusive de morar fora do país, mas, com certeza, o grande desafio é que me motivou. Essa sênior de cada ano de que você constrói. Tá? Essa transformação, né? E é impressionante como no mercado de tecnologia, né? Pô, eu fiquei 7 anos na TOTS, né? Que tá no mesmo mercado aí do que a Sênior. E é muito louco, né? Porque, pô, 7 anos é um período muito... Eu acho que... Parece que eu fiz umas 15 coisas diferentes em 7 anos. Eu falei, pô, como é que você faz 15 coisas em 7 anos? Não tem espaço... E a hora que você vai vendo, porque é um tema que vai vindo outro, que se sobrepõe a outro. E no seu caso ainda, né? Pô, você saiu de um faturamento de menos de 10 milhões de reais por ano. Ou seja, você falou, né? Tava falando antes aqui, tocou o sino quando bateu 1 milhão no mês. Hoje, se você não faturar 1 milhão por dia, a casa cai. É isso aí. Né? Então, olha que surreal o nível de crescimento, de evolução que tem a empresa. Né? São muitos M&As, várias vezes deve ter relançado os softwares, vários segmentos e por aí vai. Migrações. Novas companhias que estão entrando, onboard nesse pessoal todo, que vem com uma filosofia de vendas, que vem com outra cultura, adaptar. Então são desafios, todos os anos tem desafios. É bacana, é bacana. Eu imagino que... E quanto maior, você também vai aprendendo com essas novas diferenças. E agora, um dos pontos que é relevante, né, do que a gente está falando aqui hoje, é que eu, particularmente, eu gosto muito quando eu estou entrevistando candidatos, olhar para o currículo deles, né, e ver assim, eu gosto muito de quem esteve numa mesma empresa e foi sendo promovido. Porque essas pessoas, elas claramente demonstraram seu potencial e você vê que ela cresceu dentro da empresa. E eu acho mais legal ainda aqueles que saem e depois são recontratados. Porque esse aí falou, cara, o cara era tão bom que a empresa foi lá e puxou ele de volta mesmo. Isso corre mesmo. Né? Porque o cara era bem comprado, ele entregava muito. Agora, um dos grandes desafios que a gente tem hoje no mercado é a rotatividade. Né? As pessoas ficam... tem uma mudança geracional, o modelo de trabalho mudou bastante, tem muito mais informação disponível, né? E a rotatividade de vendedores é um dos grandes inimigos para a produtividade em vendas. Porque você vai lá, você contrata um vendedor, ele fica pouco tempo na empresa, porque ele tem que rampar, aprender os produtos, aprender a carteira, conhecer os clientes, e esse cara vai embora ali depois de 12, 15, 18 meses, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você viu a transformação de comportamento de vendedores ao longo do tempo. Você acha que dentro dessa história tem algum vilão? É mais os candidatos, os vendedores que estão querendo mais pular aí de galho em galho? Ou também tem um lado aí das empresas também que tem deixado, não tem feito uma gestão eventualmente adequada para reter essas pessoas? O que você acha que tem por trás de tanta rotatividade? Como isso evoluiu ao longo do tempo? Eu acredito que tenha um pouco de tudo isso que você falou, tá? Tem um outro personagem nessa história que é o líder dessa equipe de vendas. E nós estamos falando bem no escopo de vendas. Vendas, ela tem uma questão que todo final de mês você cumpriu ou não cumpriu. Então, diferentemente das outras áreas, não é que seja melhor ou pior que uma outra área. Mas vendas você chegou ao final do mês, você cumpriu a tua meta ou não cumpriu. Mas eu vou falar pela nossa experiência, pela nossa companhia. Muitas vezes o contratado é feito todo um trabalho em relação ao profissional que a gente vai contratar. É feito onboard, treinamento, capacitação e tal. Mas às vezes acontece que o profissional não se adapta à cultura da companhia. Então, às vezes, ele mesmo acaba pedindo desligamento para ir embora. Ou acontece, às vezes, de a companhia demiti-lo, certo? E aí vem um outro aspecto que estou falando da nossa companhia. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente desliga o profissional não apenas pelo resultado, mas pelo comportamento daquele profissional.
Porque de venda você sabe, se você vai construindo o teu pipeline, vai construir o teu funil, o teu forecast, e se você demonstra que está trabalhando, você vai colher teu resultado. Então, nós somos bastante complacentes nesse sentido de analisar o histórico de trabalho do profissional para ver se ele está fazendo o que tem que ser feito. Mas, às vezes, acontece também de a gente mandar embora por não ter resultado. Isso acontece. Às vezes, trabalha, não tem resultado e, afinal de contas, nós somos de vendas. O ponteiro que nos move é vender. Então, se o profissional também pode ter um baita comportamento e tal, mas se não vende, também acaba sendo desligado. Eu acho que é um pouco de tudo, tá? Há empresas que tem gente que não faz o seu trabalho de casa, não faz a gestão de desempenho, não faz um PDI, não dá feedback, importantíssimo feedback inclusive referenciado, não feedback só de opinião. Então, isso é bastante importante, principalmente o profissional de vendas, que precisa o tempo todo você estar aí ouvindo. Botando o que está acontecendo ou não, né? E o profissional de venda precisa desse afago é verdade, o profissional de venda precisa disso. Foi legal, vamos lá, galera, estamos juntos e tal. Então, às vezes, as empresas também pecam com isso de deixar o profissional, principalmente nessa questão, às vezes, de home office ou gestão à distância. O profissional fica, às vezes, muito longe, vem para 1 ou 2 vezes por mês para uma reunião comercial, e isso também, às vezes, acaba prejudicando, tá? Então, é um pouco de tudo, tá? Ou seja, né, o que você está dizendo é, cara, é uma loucura. Né? Ou seja, eu dependo... Vamos pegar aqui no lado que compete a empresa. Né? A empresa, por si só, ela precisa estabelecer os seus processos, os seus rituais de gestão. Entra muito em um trabalho da área de recursos humanos para prover momento de performance review, momento de feedback, momento de plano de desenvolvimento individual, ter um controle de rampagem, de onboarding, de controle de resultados. Tem um fator empresa. Isso. Tem um fator gestor, Isso. que é o cara que vai, né, participar da contratação, acolher, tá próximo no dia a dia. Às vezes tem candidatos bons, empresas boas, mas tem ali um elemento de gestão que pode falhar. Pode. Ou pode ser um fator catalisador de retenção. Às vezes um líder novato, que não tem tanta experiência. Que tá chegando pela primeira vez e, enfim, aí ele estraga um pouco ali daquela safra, né? E tem o indivíduo que, às vezes, ele precisa querer, às vezes ele quer, mesmo ele querendo, ele não tem a capacidade ou as condições para isso. Ou seja, muitas variáveis que são englobadas. E aí, acho que você tocou num ponto, acho que quem está há bastante tempo numa organização, é isso, assim, né? Não tem uma resposta mágica de onde está o problema. Eu preciso olhar para tudo isso. Né? Vocês já devem ter vivido um momento de, super crescimento, contrata qualquer um aí que tá todo mundo comprando RP. Você deve ter vivido essa época, né? Agora ferrou, agora mudou, agora é um outro tipo de vendedor, é uma venda mais rápida, eu preciso de um outro perfil, que aquele perfil mais antigo não se adequa. A empresa também precisa se adequar e dar esse segmento. Agora, tem uma parte que é interessante da sua trajetória que você foi crescendo, né? Você começou lá, veio como programador, foi ajudar em vendas. O pessoal tá achando que você tá ajudando ainda, né? Que se não tivesse ajudando, não tava mais lá, né? Tá ajudando, né? E dentro desse processo, você foi crescendo, galgando posições, foi abrindo canais, foi aprendendo coisas que você nem imaginava, nem vender, você imaginou que você sabia fazer. Você foi se desenvolvendo nesse aspecto. Agora, eu queria ouvir um pouco como que foi o seu processo de desenvolvimento e amadurecimento. Porque... tem empresas que assim, você se prepara, agora você está pronto para, e aí você é promovido. Tem empresas que é o contrário. Fala, parabéns, você tem essa nova missão aqui, agora você se desenvolve nessa cadeira. Como que foi com você? Quais foram as principais mudanças, assim, de carreira que você teve, que foram as que mais te impactaram? Vamos lá. Quem trabalha comigo diretamente sabe de um ponto que eu bato muito nessa tecla, que é a relevância por ter conhecimento. Quando estou falando do aspecto de vendas, que eu já vou responder a tua pergunta, quando eu vou visitar um cliente, por que esse cliente vai me ouvir? O que faz ele me ouvir ou deixar de me ouvir para ouvir um concorrente? É o conhecimento que você leva, a relevância. E relevância e conhecimento você só adquire se você estudar. E eu bato muito nessa tecla da conhecimento, de estudar. Eu fui um profissional e sou um profissional que estuda até hoje. Eu estudo o tempo todo, eu não paro de estudar e não vou parar de estudar.
independentemente do qual o ramo que o profissional de vendas está alocado, se é um profissional que ele está focado no agronegócio, ele tem que entender o que é porteira para dentro, o que é porteira para fora, o que é um distribuidor, o que é um comprador, o que é um fornecedor, como é que funciona. Ele tem que entender. Não faz sentido nenhum eu mandar um profissional de vendas ir para um campo, falar com um fazendeiro, seja quem for, e ele não conhecer das nuances desse mundo. Se ele for para um mundo de recursos humanos, que é gestão de pessoas, mesma coisa. Ele tem que saber o que é uma gestão de desempenho, contratação, recrutamento, seleção, retenção. Ele tem que saber. Ele tem que saber. Ele não precisa falar do software especificamente. Ele precisa saber como funciona isso tudo. E isso eu posso lhe garantir que isso me ajudou muito na minha carreira. Eu sempre estudei muito. E tem um ditado que diz, tem que ter sorte, vocês têm que estar preparado na hora certa, mas preparado na hora certa, no local certo. E isso ocorreu comigo, tá? Várias vezes que apareceu uma oportunidade, eu estava preparado. E muitas vezes aconteceu de eu estar preparado e a oportunidade foi para outro, tá tudo certo também. E faz parte do jogo, faz parte disso. As empresas crescem, inclusive, com isso. Mas o mais importante é você estar preparado e não ter o cargo para depois correr atrás. Isso é, pelo menos eu falo por mim, tá? Esse é o meu ponto de vista. Cara, sabe o que é interessante? Você falando isso quase me dá uma lágrimas nos olhos, porque assim, a gente na Pipe Lovers desenvolveu uma metodologia para... A gente tem hoje lá 4.000 vendedores que são treinados toda semana, e a gente bate muito na tecla do lifelong learning, né? Do treinamento recorrente. Por que o treinamento recorrente? A galera vira e mexe e me chama, Pagoto, pô, você não pode vir aqui para dar um treinamento pro pessoal, a gente quer dar um gás. Falei, pô, eu não sou Coca-Cola para ficar dando gás, né? Falei assim, eu posso dar um treinamento, parte de algum programa que vocês têm e tudo mais, mas o que eu fortemente acredito é a continuidade. E dentro da nossa metodologia, são 4 dimensões. A primeira delas é conhecimento de negócio. Por que conhecimento de negócio? Porque isso que demora mais tempo para a pessoa aprender, né? Então você falou, pô, para o cara ir atender... Eu nunca vendi no segmento agro. Então, assim, eu tenho muita dificuldade quando chega para mim, por exemplo, outro dia eu estava dando aula lá no G4 Educação e chega para mim e fala, pô, tenho uma fazenda, uma produção aqui, né, de grãos e eu planto soja. Puta, cara, eu não entendo, eu nunca vendi nesse mercado. Para mim, eu tenho 20 anos de experiência em vendas, mas... eu não tenho a bagagem de vender dentro do segmento de grãos e de soja. Então, o seu conhecimento sobre negócio, ele é cumulativo ao longo do tempo. E cada nova oportunidade que você tem, você vai aprendendo negócios diferentes, né? Então, por exemplo, olha que coisa maluca de conhecimento de negócio. Meu primeiro emprego foi na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Uma Câmara de Comércio que tinha grupos de networking, de benchmarking, isso lá em 2008. Pô, isso... tem bastante a ver com o que é o meu negócio hoje, né? Que é uma escola de educação, que tem benchmark, que tem networking. Isso são 20 anos de interação, de aprendizado de outras... Nesse meio de caminho entrou as redes sociais. LinkedIn, Instagram, outras coisas. Então, os vendedores que conseguem evoluir, eles vão ganhando senioridade. Esse elemento que você falou é o mais... para mim, é o mais complexo de aprender, porque você não vira um expert em agronegócio de uma hora para outra. Você vai lá, você atende um cliente, aí você entende, essa é a realidade desse cliente. Você vai em mais 200 clientes, eu já tenho alguma base a mostrar para entender que o problema deles é mais ou menos parecido, né? Tanto é que eu usei um termo, porteira para dentro, porteira para fora, que são termos que é utilizado nesse mundo. Então, software que cuida da porteira para dentro é um tipo de software. Software que cuida da porteira para fora é outro tipo de software. Nós temos os dois, na verdade. Mas se o vendedor não entender como é que funciona essa dinâmica, como é que é esse negócio, eu sempre falo, algumas coisas básicas o vendedor tem que conhecer. Como seu cliente ganha dinheiro, como ele perde dinheiro, cara. É fundamental. O vendedor tem que ser aquele paranoia que ele entrou em um lugar e falou, opa, isso aqui dá prejuízo, cara. Isso. Esse copo aqui, com esse garçom, o aluguel que o cara tá aqui, o tanto de gente que entra e que sai. Você não entendeu como o cara tá ganhando dinheiro, porque daí você já precisa qualificar logo na entrada, né? E para finalizar sobre a tua pergunta, não dá também para eu pegar um vendedor e dizer, você vai ser um expert em agronegócio, vai ser em armazenagem, vai ser em transporte, vai ser em acesso e segurança, vai ser em gestão de pessoa, vai ser em contabilidade, vai ser em PCP, não tem como. Então, o que a gente faz lá na companhia, a gente pega esses profissionais,
mediante o perfil, que depois a gente fala um pouquinho mais no final, que o sistema identifica o perfil de cada um, diz, ó, esse profissional tem esse tipo de perfil, ele aprende com mais facilidade esse tipo de coisa, ele tá mais, e a gente direciona ele mais para logística, mais para agronegócio, mais para um mundo de administração. Então depende, porque daí o interlocutor vai ser outro, porque ele não tem mosca branca que vai aprender tudo, tá, Pacoto? Não tem. Então isso é importante também que se diga, porque não existe o super-herói que vai chegar no cliente e vai falar de tudo. Não tem. É mais fácil entender, você ser especialista em entender dor de cliente do que você falar de todos os softwares ou produtos que você tem por trás. Exatamente. Né? Então por isso que a gente segmenta e cada um fala mais ou menos dentro dos seus negócios. Tá? Antes da gente ir para a próxima pergunta, uma curiosidade aqui para nossa audiência. Quantas pessoas hoje tem na estrutura de vendas, direta e indiretamente, que estão reportando para você lá, Hermínio? Direta dá umas 250 pessoas mais ou menos. Aí indireta, que são os dos canais, dá mais umas... Eles não reportam diretamente para mim, daí tem lá as estruturas, né? Mas dá mais umas 500 pessoas mais ou menos. Ou seja, tem aí quase 700 e tantas pessoas que estão dentro da sua máquina de vendas aí. É isso aí. Você já estudou bastante desse ser humaninho vendedor, né? É isso aí, é isso aí. Cara, vamos falar um pouco aqui de crescimento de recrutamento, na verdade, né? Você está muito envolvido também com o mundo de recrutamento, de RH como um todo, né? Mas muitas vezes o profissional de começo de carreira na área de vendas, né? Ele tem aquela ambição, eu quero crescer rápido, eu quero ganhar mais, o mercado está super aquecido, o cara está numa empresa, vai para outra, vai para outra, vai para outra, ele, ao longo do tempo, isso vira uma forma de aprender sobre novos negócios, porque, se você está agora vendendo aqui software para RH, depois você foi lá vender um outro produto, você vai ganhando, né, um pouco de repertório em outras empresas, porém, depois de muito pular de uma empresa para outra, você vira aquele famoso profissional pinga-pinga, né? O cara pinga em uma empresa, não fica muito tempo. Queria ouvir um pouco de você, o que você avalia na hora de tomar a decisão de contratação de um vendedor? Você não deve estar diretamente ali na contratação, mas você deve ver muito sobre esse processo e já entrevistou. Depende o gestor da filial ou a região, eles me convidam a participar de lá no ato final da contratação, né? Daí não é regular, mas às vezes eu participo, hoje em dia. Conta um pouco, assim, quais são os aspectos que você levou mais em consideração na hora de recrutar vendedores, né? E até onde ter experiência em múltiplas empresas é um ponto positivo ou pode ser um ponto negativo? Lá na companhia, o que a gente considera na contratação é a consistência desse profissional, o que ele entregou nas companhias que ele passou. E para você entregar, na nossa área, você sabe muito bem disso, não é ficando 2, 3, 4, 6 meses que você vai entregar. Então, se você ficou lá 2, 3, 4 anos e você entregou, ele não tem problema de ter passado por várias companhias, mas ele tem que ter tido uma entrega nessas companhias. Tá? Só que quando o profissional também fica 1 ou 2 anos numa empresa, mais 1, 2 anos nessa empresa, já aconteceu conosco de eu entrar no LinkedIn, e a gente usa bastante o LinkedIn, não estou fazendo propaganda com o LinkedIn, mas a gente usa bastante, e a gente olha, mas ficou aqui 2 anos, 3 anos, 2 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, 1 ano, 1 ano. É o famoso 1 ano e 7 meses. Que é o tempo que ele rampou num ano, no outro que ia se ferrar, ele já pula para a próxima, né? Aí a conclusão que eu chego, vai ficar aqui 1 ano e 7 meses. Então, se eu tiver um projeto para 1 ano e 7 meses para esse cara, e se ele for bom, tá tudo certo. Mas se não, provavelmente eu vou pegar um outro, tá? Provavelmente eu vou pegar um outro, porque tem que ter consistência. Não... E de que forma que você, dentro dessa... Como é que você valida isso? Tem algum tipo de pergunta que você fazia? Ou era buscar referências dos gestores anteriores? De que forma que... Porque assim, hoje tem cara que é profissional de entrevista. Sim, né? sim. Eu vejo, assim, então os caras que eu já vi trabalhando, esse cara estava numa empresa mais ou menos, foi uma empresa média, foi uma empresa boa, foi uma empresa muito... Agora tem empresa excelente, e esse cara é ruim. Mas apesar do Brasil ser um continente, as empresas que esses profissionais transitam são quase as mesmas, tá? Dá para levantar as 2 mãos, assim, mais ou menos, tá? Fica fácil de você fazer uma ligação e perguntar: Pagoto, qual foi o grande projeto que você vendeu nessa empresa? Que você vendeu, que você foi responsável? Fala, eu vendi, vou chutar uma maior empresa do Brasil para não dar... Eu vendi na Petrobras. É mesmo, bacana e tal. Quem foi teu interlocutor na Petrobras? A Petrobras era nosso cliente.
Eu consigo fazer um link ligeiro lá, se realmente ele participou de algum processo daquela empresa. E a gente faz essa checagem. O fulano, o Pagotto participou de algum processo de vendas aí, ele vai dizer que sim ou que não, se foi bem, se foi mal. Pronto, eu tenho uma referência, entendeu? A outra pergunta que a gente faz, quem era o grupo de pessoas que participaram com você do projeto da Petrobras, como exemplo apenas? Né? Mas olha, participou o João também. Eu digo, bacana, o João trabalha, o João continua lá. E eu pergunto, a gente, dependendo do cargo, dependendo da função da pessoa, a gente pergunta mesmo, tá? Faz um cross-checking ali para ver se ele realmente vendeu, que trabalho entregou, quais foram as grandes vendas que ele tem orgulho de ter feito. E, às vezes, nós já pegamos vários, como você disse, vários profissionais de entrevistas que não entregaram nada e que a gente também não contratou, tá? A gente faz checagem, tá? E a gente gosta de... O ser humano, como a gente, quando tem um problema, né? Pô, preciso contratar um vendedor, né? Isso é interessante, né? Porque quanto maior fica a nossa estrutura, quando eu estava na Acreditas, a gente tinha mais ou menos essa estrutura desse tamanho que você tem. Tinha umas 240 pessoas lá. Quando você está olhando mais de cima, te dói menos reprovar um candidato. Quando você é o cara que tá lá na ponta, que você tem 5 vendedores e você tá com 4, você fala, cara, eu preciso contratar de qualquer jeito. Pô, esse cara contou uma história, você quer botar o cara pra dentro de qualquer jeito. Mas daí parece que é mentira, mas fala, não, você quer acreditar na história dele, né? Eu gosto de fazer a pergunta que é assim, ó, não, pô, você trabalhou na Sênior, vamos pegar aqui, né? Você trabalhou, pô, Hermínio? Pô, caramba, Hermínio, gravei o Vamos de Vendas com o Hermínio. Se eu ligar, eu pego o telefone, ó, se eu pegar o telefone aqui agora isso aí. E ligar pro Hermínio, o que ele vai me falar de você? Mas eu fico com o telefone na mão, assim, ó. Aí é muito legal. Não, acho que se você ligar pro Hermínio agora, ele vai... Não, eu acho que ele vai lembrar de mim sim. Eu não reportei direto pra ele, mas ele vai lembrar de mim. É isso aí. Aí você começa a ver o cara contar o que realmente... Que a diferença é perguntar, não... Como que você avalia o seu trabalho, né? O cara vai contar a história bonita. Agora, se eu ligar pro cara que era o seu chefe lá... Quem que era? Meu chefe lá era o Zezinho. Então tá bom, vamos ligar pro Zezinho aqui. O que ele ia falar de você? Não, os caras dão uma tremida na base. Nós temos uma brincadeira que a gente fala na companhia. E a gente faz por causa do forecast isso, mas na verdade ela permeou, que é o cara canta o hino de Zimbábue, né? Que é o quê? Quando... bem rapidinho, só para... você tem um forecast do mês, feitas as reuniões, essas contas vão por mês e meio, tá, beleza. Chegou no mês seguinte, na reunião comercial, o gestor pergunta, olha, o Pagotto, aquela conta que você falou que viria, o que aconteceu que ela não entrou? E o cara fala, ou seja, puxa o hino de Zimbábue porque ele está enrolando. Então, o que acontece às vezes, quando na entrevista que ele vai dar referência e tu vai dar aquela ameaçada, o cara começa a cantar o hino de Zimbábue também, porque dá enrolado, entende? Essa foi boa, depois vai pros cortes, aí a gente bota o hino do Zimbábue oficial no fundo pra descobrir como é de fato o hino do Zimbábue. O pessoal que vai assistir esse episódio é comum lá na cena falar, putz, isso aí tá puxando dentro de Zimbábue. Vamos lá, eu quero o comentário aqui dos vendedores da Sênior depois. Quem não canta o hino do Zimbábue aqui, ó, manda... Na reunião de forecast. Vou começar a postar bandeirinha lá na reunião de forecast, muito bom. Cara, agora uma outra coisa que é relevante, assim, acho que no processo de retenção, né? A gente falou aqui um pouco antes até de começar de pessoas que foram nossos líderes, nossos chefes, né? Você tem tantos programas de onboarding, os treinamentos, tem benefícios para todos os processos de retenção, mas nada substitui as boas lideranças, né? E certamente ao longo de todo esse período que você está lá na Sênior, você teve alguns bons líderes. Eu queria que você falasse um pouquinho... quais foram as suas maiores referências de liderança? Pode ser tenha sido dentro da Sênior ou fora. E como que elas te moldaram? Assim, quais foram as principais transformações que elas fizeram em você? Eu posso citar algumas lideranças que eu tive que me ajudaram a formar meu perfil, formar a minha forma de trabalhar, digamos assim. O seu Jorge Senzi, que é um dos fundadores da Sênior, ele foi o diretor comercial. Então eu respondi para o diretor comercial chamado Jorge Senzi, que foi um dos fundadores da companhia. É um profissional assim que eu tenho um maior orgulho, maior admiração de ter trabalhado com ele, porque me ensinou muita coisa. Isso é bem provável que boa parte da cultura da companhia que eu levo para dentro dessas... hoje, na minha diretoria, fora a turma que eu te falei, eu devo ter tem quase 500 mais pessoas assim, que reportam para mim, né? Essa cultura que a gente leva vem do seu Jorge, tá? Então, um cara assim que me ensinou muita coisa.
O meu atual líder, o Carlênio, é um profissional também que veio com uma bagagem bem bacana e nos ensina no dia a dia até hoje, porque ele também foi profissional de vendas, assim como o Jorge, ele também foi profissional de vendas, então entende muito bem da nossa dinâmica. Quando nós vamos para a nossa reunião de AGM, que nós temos todos os meses, que a gente faz todos os meses, a gente faz a nossa AGM, existe um foco muito grande em relação a vendas, a resultado. E isso vem dessa cultura do Jorge, vem dessa cultura do Carlênio, que nos assim, impregnou isso na companhia. A gente vai para uma reunião, um olhar muito forte em clientes, um olhar muito forte em churn, um olhar muito forte em recorrência, um olhar muito forte em novos clientes, ou seja, grandes indicadores que permeiam a nossa companhia e outras companhias também. São esses profissionais que nos ajudaram a formar, assim, eu vou para uma reunião, a gente não vai mais com papel e caneta, vai com uma calculadora, porque tudo é em cima de indicadores, né? Então são dois líderes que eu diria para você, assim, que eu tenho orgulho de... eu continuo trabalhando com ele, que é o Carlênio Castelo Branco, que é o nosso presidente, e o seu Jorge, que foi o meu diretor comercial, e depois também ele foi presidente, e eu reportei direto para ele como diretor de mercado, que na verdade foi ele que me promoveu na época. Não é nem uma questão porque foi ele que me promoveu, mas foi porque eu aprendi muita coisa com ele. E quando você assumiu a cadeira de liderança comercial, foi substituindo ele ou não? Não, eu substituí um outro diretor. Ah, entendi. Porque imagino que fazer essa transição de um dos fundadores para uma outra diretoria é complexo também, complexo, né? Porque assim, você falou, tem essa cultura enraizada, né? Pô, veio desde lá do fundador e aí você vai implementando a sua nova marca, o seu novo ritmo, porque também você vai somando, né, dentro dessa cultura. A cultura é o acúmulo das... Eu lembro na oportunidade que quando ele estava assumindo a presidência do grupo CN como um todo, ele me chamou lá, ele pegou um papel, fez um rascunho e falou: eu quero que tu estude isso aqui, ó, que vai ter uma oportunidade para você. Eu vou sair, nesse meio tempo eu vou colocar alguém, mas a oportunidade é tua, tá na tua mão. E eu fiz o que ele recomendou, que era um MBA basicamente, tá? Uhum. É um MBA numa bela de uma escola em Minas Gerais, não vou citar o nome para não... E eu fiz o MBA que ele me pediu e tal. Aí quando eu terminei, disse, tá feito, não, tá bom, tá tudo certo, até chegar a oportunidade, que eu tive a oportunidade de pegar a cadeira de diretor. E acho que esse é um grande exemplo de uma liderança que tá preocupada com dois fatores aqui, né? Ela tá preocupada com sucessão, então acho que um dos grandes desafios quando você tá num papel de gestão legal, para eu crescer, eu preciso ter alguém embaixo que... E aí é bem... egocêntrico pensar nisso, né? Para eu crescer, eu preciso ter alguém embaixo de mim que resolva isso aí, a parte do problema. Nossa, quem que vai ficar aqui? Não, cara, é alguém que vai resolver o seu problema ali embaixo. Então, eu preciso de alguém cuidando disso. Então, ele tinha essa preocupação, né? E ele te deu ali o caminho das pedras. Obviamente, você fez a sua parte, né? Agora, já teve comigo também a situação de eu ter pessoas que eram muito boas no time. Principalmente acontece quando o cara ele é o vendedor que quer virar a primeira vez gestor, né? Eu falo assim, amigão, calma, vamos um pouco mais devagar. Porque se eu te subir um degrau, você pode cair de costas. E a hora que você cair de costas é tchau, tchau. Então, também tem um lado, né, quando a gente está falando de promoção, onde você tem que preparar os sucessores, mas muitas vezes você tem que segurar e falar, você precisa de um pouquinho mais de tempo para amadurecer. Né? Imagino que com você já deve ter visto vários casos aí dentro da sua estrutura, dentro da cena. Vários casos de profissionais, excelentes profissionais, que buscavam crescer, como todo mundo busca crescer na carreira, né? E às vezes não tem oportunidade, porque para eu ter um outro diretor, eu tenho vários diretores da minha estrutura, eu tenho que ter aquela vaga em aberto. Então, assim, segura, ou você segura mais um tempo, ou faz um movimento dentro da própria companhia, ou às vezes até busca uma oportunidade fora e depois volta, como tu falou antes, que já aconteceu, inclusive. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? Porque, assim, você é um caso de sucesso, de que você... Eu sempre falei isso pra muita gente, acho que a minha cabeça também sempre foi muito dessa forma, né? Você entra numa companhia... Talvez porque meu pai sempre foi empreendedor, né? Então, na minha cabeça, eu tô entrando num lugar que vai crescer. E se esse lugar crescer, eu vou ter oportunidades N, né? Então, você entrou numa companhia que faturava 10 milhões de reais.
E essa empresa foi crescendo exponencialmente e você foi crescendo também exponencialmente dentro dessa organização. Mas às vezes, pô, você está numa organização que não tem mais aquele timing, né? Vamos imaginar se entrar hoje lá um vendedor dentro da sênior. Pode ser que esse cara chegue numa posição de diretor ou de vice-presidente lá de vendas. Vai ser de uma jornada um pouco mais complexa. Vai. Porque, ou seja, hoje já são vários níveis, ele vai ter que desenvolver muitas musculaturas para chegar nessa posição de como vai estar a sênior daqui a 15, 20, 25 anos, né? Então teve certamente muitas pessoas ao longo desse processo que não conseguiram evoluir. Ou porque não estava no timing da organização, ou porque a oportunidade que ela queria ela não estava preparada, ou porque, de fato, já não tinha mais espaço, essa pessoa tinha batido no teto. Você já teve situações onde você recomendou para os cara, eu acho que é melhor você ir para uma outra empresa porque você bateu no teto aqui, para você vai ser melhor em outro lugar e eventualmente você volta, né? Ou segura um pouquinho mais de tempo aí que você precisa de mais 2 anos para evoluir, para chegar numa nova cadeira. Como que é esse tipo de conversa? Porque ninguém gosta de falar que você precisa esperar mais tanto tempo, né? E dói isso, tá? Porque você vê que o profissional é bom, o profissional está em plena ascensão, crescimento, e ele busca novos horizontes, e você tem que dizer assim, pô, cara, segura, porque vai chegar teu momento. Ou às vezes tem que chegar, cara, numa segunda conversa, e aí, cadê o meu momento? Teu momento não chegou ainda. E a terceira conversa. Tá chegando. Tá chegando, ou se não chega às vezes. E já aconteceu, eu tenho amigos que estão em outras companhias, colegas, amigos pessoais, que a gente se encontra às vezes no final de semana, que estão em outra companhia, estão felizes e tal, e que chegou um momento que eu cheguei abertamente e disse, olha, talvez, quem sabe, você tem que dar uma olhada, entendeu? Então, é natural, eu acho que e as pessoas que vão assistir esse podcast, que trabalharam comigo, vão reconhecer uma característica minha. Jogar aberto, cara, entendeu? Tem lá os seus prós e contras, inclusive, de jogar aberto, né? Mas é muito bom jogar aberto, porque você sabe, olha, esse cara tá falando para mim, eu vou acreditar no que ele tá falando, porque ele tem histórico. Então eu fiz isso com muita gente, e somos amigos até hoje, a vida seguiu normal, ele tá numa outra empresa. Então, mas boa parte eu consegui segurar, às vezes com movimentos internos, inclusive. Nós temos a grata felicidade de ser uma companhia que faz muita promoção interna. Se vocês olharem o nosso quadro, você vê que todo mundo a gente busca, a gente só não dá oportunidade interna se realmente não tem. Aí busca no mercado, que está difícil também, por sinal, tá? Mas a gente já aconteceu comigo, sim, por isso que eu digo, é doído, porque geralmente são os bons profissionais. Aquele que é muito bom, que chega, bate na sua porta e diz... Estão me assediando do mercado, eu não quero sair, mas, isso, né? Às vezes com 2, 3 propostas da concorrência, dizendo, olha, aqui eu tenho isso aqui, a gente analisa, segura às vezes, entendeu? Mas é uma dorzinha assim, é um desafio, a retenção é um desafio. Toda vez que muita gente vem me pedir mentoria de carreira, assim, né? Eu gosto muito eu falo isso tanto dentro primeiro, né? Eu sou partidário da sua opinião de ser transparente, né? E acho que quanto mais transparente você vai ganhando confiança em ser transparente, porque você vê que as coisas que você falou, e algumas pessoas acatam, outras pessoas te escutam falando, nossa, eu concordo com você, no dia seguinte vai lá e pede demissão e vai embora, né? E aí você começa a ver ao longo do tempo que aquilo que você falou, de fato, aconteceu. E aí você começa a ter o repertório, e fala, sabe fulano de tal? Ele sentou nessa cadeira e falou a mesma coisa pra mim, ó o que aconteceu, né? Da mesma forma, tá vendo fulano de tal aqui dentro? Esperou um pouquinho mais. Eu gosto sempre de falar o seguinte, são 2 decisões quando você recebe uma proposta para sair da empresa. A primeira decisão eu já queimei toda a lenha que eu tinha para queimar aqui dentro. Eu já explorei todas as possibilidades, eu já fui para todas as áreas, eu entreguei o que eu tinha que entregar. Pô, às vezes você tá 4, 5 meses numa função. Pô, não é justo com quem te contratou, às vezes o gestor dessa área, e nem com a empresa que te deu essa possibilidade, em 4, 5 meses, pô, você aprendeu a fazer aquela nova função, você está indo embora e você está largando um projeto no meio. Isso é o legado que você quer deixar. E do outro lado, tem a decisão. Então, primeiro eu queimei todas as possibilidades que tinha aqui dentro. Não tenho mais para onde crescer,
não tenho que terminar o que eu tenho que terminar. E a outra é olhar se a proposta que eu recebi é a melhor proposta que eu teria no mercado. Porque tem muita gente, o cara tá lá numa posição. Ele gostaria de ganhar mais. Legal, todo mundo quer ganhar mais, né? Eu dou muita aula para empreendedor e eu falo, pessoal, empreendedor, vocês têm uma cabeça que vocês esquecem que a maioria das pessoas são funcionários. O funcionário tem 2 objetivos: ser promovido e ganhar mais. Essa é a cabeça de todo mundo. Então o cara tá lá fazendo... Ele quer ter o propósito, que tá no lugar legal, mas no final das contas ele tem a conta dele para pagar. Você precisa entender isso do lado do cara. E você tem que dar essa visibilidade para ele, se ele vai poder ser promovido e ganhar mais aonde você tá. Aí beleza, esse cara chegou na conclusão que tá difícil de ser promovido e ganhar mais dentro da empresa que ele tá. Aí vem um passarinho verde e faz uma proposta para ele para ganhar mais. Aí ele, opa, e às vezes e ser promovido, né? Aí dá aqueles cargos com nome bonito pro cara, né? Isso. Aí eu, pô, recebi uma proposta aqui pra ser head da Rubbles, Troubles e ganhar 50% mais. É meio que, pô, vou aceitar essa proposta. Eu falei, cara, mas peraí. O que você vai fazer lá? Não, eu vou ser o head. Quantas pessoas tem lá? Qual que é o histórico dessa empresa? O que te garante que você não vai chegar lá e daqui 6 meses o negócio vai explodir? Isso é a melhor decisão para a sua carreira? Tá tudo bem você querer sair, porque não tem mais espaço para você. Pô, então faz uma decisão inteligente de procurar um lugar no mercado onde uma empresa que seja bem estruturada, onde você vai ter mais possibilidade de sucesso, que você está indo para um lugar que vai te oferecer todas as condições. Então, quando a pessoa faz essas duas, muita gente já para na primeira parte, né? Opa, peraí. Ainda tem um lenha para queimar aqui, para que eu vou mudar, né? E a segunda é, pô, essa proposta que eu recebi, legal, uma baita grana, mas por que será que esse cara tá querendo me dar uma baita grana para ir para outro lugar e o cara que me conhece aqui não tá disposto a pagar tudo isso? Então, eu gosto muito de olhar nesse aspecto de ajudar as pessoas a não tomarem uma decisão errada, né? É verdade. Isso ocorre mesmo, tá? E às vezes a pessoa tá se iludindo, tá? Porque aquilo que você falou, aquela empresa que está te oferecendo mundos e fundos e maravilhas, quando você chega lá, vai ver que não é a mesma coisa. Então, tem que fazer esse trabalho que você falou. Isso volta àquilo que nós estávamos falando no início lá, é o papel do líder. Sim. O papel do líder é chegar e ter uma conversa franca, aberta, mostrar as possibilidades. Mesma coisa quando a gente transfere, porque o Brasil é um continente, que nem eu te falei. Você pegar alguém aqui de São Paulo, eu já fiz isso várias vezes, mandar para uma filial no Nordeste, ou pegar alguém do Rio Grande do Sul, trazer para cá, tem que ter um cuidado, porque o regionalismo, às vezes, a pessoa não se adapta e tal. Então, tem que ter uma conversa franca, dizer, olha, você quer essa oportunidade mesmo lá? Você vai trabalhar lá em Recife, Fortaleza, dependendo de que for. É diferente de São Paulo, o mercado lá é diferente, a forma de trabalhar é diferente. Aqui do lado do Rio já é diferente, entendeu? Então tem que ter uma conversa bem franca mesmo, porque às vezes... E às vezes é bom. Já tem vários casos que a gente fala expatriar, né? A gente manda, os profissionais oferece a oportunidade para eles trabalharem numa filial em Brasília, seja onde for, e dá certo. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse papel de ser gerente de gerentes, né? Ou seja, líder de líderes. Porque quando você está como um gestor cuidando de vendedores, beleza. Como que foi para você, assim, quando você passou a liderar outros líderes? Porque é uma liderança indireta, você começa a se descolar um pouco da questão operacional e você começa a multiplicar a sua capacidade de entrega. Quais que foram para você, assim, os grandes desafios e aprendizados quando você passou a liderar outros gestores? É bem interessante essa pergunta, porque normalmente o primeiro cargo que tu tens é ser líder direto, né? Direto, de vendedores, analistas, o que for. E quando você vai ser líder de líder, requer realmente um cuidado muito grande. No meu caso, o que eu posso te falar assim, é tentar replicar a cultura da companhia para aqueles líderes. Esse é o primeiro passo. Se é um profissional que já veio aculturado da companhia, está tudo certo. Mas se for um profissional que veio de fora, então você tem que passar a cultura da empresa. E nós somos, a gente brinca lá na companhia, nós somos uma empresa de indicadores, né? Então, nas reuniões, obviamente que a gente trata de uma série de temas correlacionados, mas a gente vai para os indicadores de entrega, o que o cara tem que fazer e tal. E um ponto importante que a gente
bate muito nessa tecla na companhia, e eu acredito que seja um desafio de todas as companhias, é o feedback verdadeiro. Entende? É você olhar no olho do cidadão, pegar uma referência daquilo que você quer realmente que a pessoa tem que ter uma mudança sobre aquilo, e dizer, olha, aquele dia você mandou um e-mail meio desaforado, irritado, não pegou bem por isso aquilo. Então, são mudanças comportamentais, é um negócio bem difícil a gente tratar dentro das lideranças, mas é o que precisa ser feito. E o feedback, para mim, é uma das melhores ferramentas que tem. Então, a gente tem lá na companhia, nós temos, período por período, você tem que obrigatório fazer sua reunião de feedback, tem que ir lá registrar no sistema. Então, assim, parece uma super burocracia, mas é assim que você vai forjando o desenvolvimento. Eu gostei disso que você falou, né? Porque a mudança de comportamento, ela é muito difícil de se fazer, né? É possível, mas se você não, como líder, a galera brinca, até meus amigos brincam comigo sobre isso, falam, pô, se tem um negócio difícil, leva o Pagotto lá, que ele não tem problema de falar, ficha, assim, em venda, se você não chegar e falar a coisa ruim logo, uma hora vai aparecer. Então, cara, fala logo, já tira o band-aid, já resolve. E esse é um negócio que você, como líder, conforme você vai ganhando mais robustez, alguns no começo, e eu acho que eu tive bastante tempo nessa, você é até meio truculento na hora de falar a verdade. Pô, ó, não tá ruim, podia ser diferente, deu esse impacto, causou isso, causou aquilo. A pessoa do outro lado fica até meio, pô, caramba. Ao longo do tempo, você vai conseguindo falar a mesma coisa de uma forma um pouco mais soft. Isso, né? leve. A pessoa absorve, né, aquela informação, mas você falou o que precisa ser dito. E aí muitas pessoas não conseguem evoluir como lideranças, principalmente as lideranças mais novas hoje em dia, que é aquele cara que quer agradar todo mundo. Isso. O que quer agradar todo mundo, ele se ferra porque não agradou todo mundo e deu tudo errado, aí ele tomou a ferrada no fim, né? Isso aí. E isso acontece, eu percebo que as novas lideranças, o profissional que não era líder, que foi promovido ou veio de fora, não importa, e que é a primeira vez que ele é líder, ele quer tratar todo mundo de uma forma gentil, educada, e que é normal. Quer ser querido por todos, isso. Né? Mas, e aí tem um profissional lá nesse grupo de 10, 12 pessoas que ele de ter feito um desligamento, ou ter pelo menos feito o primeiro processo de feedback e tal, e vai. Na reunião que eu tenho com ele, e aquele cidadão assim, não, eu estou dando oportunidade e tal, tá. E aquele cidadão, não, mas ele vai dar certo, entende? Mas isso é com a liderança nova. Os mais experientes já sabem, se aquele profissional não está cumprindo o que tem que ser o acordado, a gente chama de carta de compromisso, nós temos lá a carta de resultado, né? Se ele não está cumprindo o nosso contrato de resultado, cara, não tem como, entendeu? E aí ficou aprendizado, né? Para quem tem mais bagagem, você já sabe, pô, eu tô colocando uma pessoa que nunca foi líder para liderar pessoas. Ela vai cometer os erros. Isso. Né? Você tem que falar isso para ela, você vai ver, ela vai precisar errar para aprender, faz parte da jornada. Isso. Pô, se você tem um time crítico, pô, vamos imaginar, né? Você deve ter um time aqui na unidade de São Paulo. Sim, grande aqui. Você não vai botar o cara Juninho para cuidar da negócio onde o pau tá torando aqui. Você vai botar alguém mais, você vai colocar a pessoa em condições onde ela tem esse espaço para se rearranjar, né? Isso aí. Bom, estamos chegando perto aqui da nossa reta final aqui, Hermínio, mas antes eu preciso lembrar aqui a nossa audiência, preciso lembrar não, que vocês estão vendo aqui, né, o logo do Zorro CRM. O Vamos de Vendas é um podcast do Zorro CRM, que foi escolhido pela revista Forbes como o melhor CRM do mundo em 2025. Ele foi nomeado pelo Instituto Gartner como um dos CRMs mais visionários do mundo e pela Nucleus Research como aquele que tem a melhor plataforma tecnológica. Né? A Zorro tem mais de 100 milhões de usuários no mundo, são mais de 60 aplicações. Então, se você quer levar o nível da sua gestão de CRM para um outro patamar e não quer gastar rios de dinheiro, entra lá em zorro.com/CRM, conversa com o time da Zorro, a grande maioria lá de Santa Catarina, igual o Hermínio, estão lá baseados em Floripa. Bate um papo com a galera que eles vão ajudar vocês a chegar num novo nível em relação às suas vendas com tecnologia. Falando em tecnologia, Hermínio, a Sênior é uma das maiores empresas brasileiras de tecnologia, né? E vocês são muito conhecidos, entre outros módulos e segmentos, pelas tecnologias que vocês têm de RH, né? E
por conta de tudo isso, ou seja, toda essa evolução de inteligência artificial, novas ferramentas e etc., eu queria que você falasse um pouquinho o que você está vendo de novas tecnologias, principalmente inteligência artificial, o que tem surgido de novo para apoiar líderes, em especial os líderes de vendas e gestores, para conseguir recrutar e reter mais talentos. O que tem vindo aí de mais moderno? Vocês que têm algumas milhões de pessoas sendo gerenciadas no software de vocês. São 22 milhões de folhas processadas todos os meses. Caraca! É um número bastante interessante. Tá? Mas vamos lá. A Sênio foi a primeira empresa do Brasil, verdadeiramente a primeira empresa do Brasil, a colocar a IA generativa dentro das suas aplicações. Então, quando você tem lá os nossos módulos de admissão digital, recrutamento e seleção, retenção, todos esses módulos têm os agentes de IA lá dentro, obviamente, que ele vem para auxiliar o gestor no dia a dia de todo esse processo de contratação, admissão, retenção, onboarding desses profissionais. Então, com certeza, nós somos lá o laboratório da equipe lá de HCM da Sênio, e a gente usa isso no nosso dia a dia. Então, tem ferramentas para onde eu tenho lá o candidato, ele se coloca no portal de talentos, ele vai lá, ele coloca lá suas informações, o sistema automaticamente faz lá um cross-check, faz um comparativo entre a vaga em aberto, o perfil daquele candidato, ele vai trazendo, ele vai escolhendo lá para o seu líder, ele classifica, ele ranqueia, olha, eu tenho lá, sei lá, vou estar 50 candidatos, desses 50 aqui eu seleciono 5 dentro desse perfil e ranqueio esses 5, inclusive, dentro de um critério que foi estabelecido pela vaga, etc. e tal. Em cima disso fica muito mais fácil para ele poder escolher o candidato para aquela vaga. Então seria o perfil ideal para a vaga correta, mais ou menos assim, respeitando, obviamente, a LGPD, etc, etc. Eu sei que deu umas confusões atrás sobre esse assunto aí, porque o que o sistema faz é olhar se é a mesma coisa, se eu fosse escolher um jogador vou chutar aqui, de basquete, eu vou dar algum perfil para o jogador de basquete, ele tem que ter no mínimo... quase uma ficha técnica ali, né? Uma análise técnica. E aí ele vai fazer uma análise, um cruzamento com esse candidato e vai levar lá para o gestor. E, obviamente, em cima do onboard, treinamento, capacitação. E aí que vem um negócio bem interessante. As nossas plataformas de capacitação, ela também busca ser personalizada. Porque cada um de nós eu tenho mais conhecimento em determinada área, o outro tem menos conhecimento numa outra área. Então, o conhecimento também é tratado de forma hiper personalizado, como a gente utiliza lá dentro. Então, isso é que nos ajuda bastante nessa parte de admissão, recrutamento, retenção, e muitas vezes na saída desse profissional. Então, é a jornada completa, todos com IA generativa, todos com agentes. Agora, os agentes, eles têm atuado, vocês que têm muitas plataformas, vocês têm visto os agentes atuando por trás, ou seja, da tecnologia, ele está ajudando a calcular melhor ou fazer modelos preditivos, análise de dados, ou ele tem aparecido mais como o famoso chat ali, onde as pessoas estão interagindo para conversar diretamente com esses agentes? Tem os dois modelos. Nós temos o modelo onde você cria mais ou menos o seu agente, você pode criar o seu próprio agente. A gente é uma fábrica de agente, inclusive. Você dá os seus guardrails, até o que limite ele pode atuar. E você cria o seu agente lá que você quer. Então, isso é uma forma. E num prompt normal, falando em português, obviamente. Assim também como tem lá a IA generativa por trás de alguns sistemas e soluções, onde ele vai te ajudar, por exemplo, num PDI. É muito difícil eu fazer um PDI para o Pagoto. Eu posso lá pedir assim, me ajude aqui a montar um PDI para o Pagoto. Ele vai montar melhor do que se eu fosse fazer. Olha, ele precisa ler esse livro, ele precisa estudar isso. Ele vai lá, ele olha todos os feedbacks que a pessoa teve, ele vai lá, verifica tudo. Ele pega o sistema inteiro, analisa tudo, dentro da Sênio, fora da Sênio, e diz, olha, ele precisa melhorar nisso aqui. Então, cria um plano individual. Ele vai fazer certamente mais detalhado do que o próprio gestor que fazia correndo no final do trimestre, né? Muito mais rápido.
Sim. E muito mais rápido. Então, isso ajuda na produtividade dos líderes, tá? Então, isso é bem bacana mesmo. Nós usamos internamente para os nossos liderados, porque é isso que você falou. Geralmente, você falou a coisa certa. Vou ter que fazer isso aqui no final do ano. É meio que quase que uma tarefa pendente da parte de gestão de pessoas. Que nada, você joga isso para uma ferramenta, ela te ajuda, entendeu? Óbvio que você vai dar... Vai validar, vai ver o que faz. Você vai fazer a devolutiva disso para o seu colaborador, né? Exatamente. Então, são ferramentas que estão aí para ajudar. Eu acho que no final das contas, a tecnologia, né? Saiu uma pesquisa recente falando que os vendedores gastam mais de 70% do tempo deles fazendo tarefas que não são de vendas, né? E quando a gente usa esse tipo de tecnologia, ele vai fazer um monte de coisa que a gente, como gestor, não para fazer, ele economiza o nosso tempo, né? E ele permite com que a gente consiga, ou seja, usar nossa capacidade de gestão, de liderança, nas partes onde tem esse valor. Então, acho que é legal ver esse tipo de tecnologia chegando em toda a parte ali de gestão de performance, né? No onboarding, no PDI, numa carta de recuperação, né? Tudo isso vai poupar tempo para fazer com que o gestor gaste o tempo dele ali no lado a lado, apoiando o vendedor. Porque esse é um dos grandes papéis de um gestor de vendas também, né? Acompanhar o profissional em campo, por exemplo. Eu cobro muito dos profissionais de vendas, dos gestores de vendas, que a gente chama bater o bumbo lá, que estão batendo o bumbo, que acompanham o profissional de vendas. Muitas vezes a gente perde uma venda na primeira visita, porque o profissional foi sozinho, às vezes não preparado suficientemente, não fez a lição de casa, de estudar o case, verificar a empresa, etc. e tal. Vai mal preparado e perde a venda. Se o gestor de vendas estaria junto, se ele estivesse junto, provavelmente o cenário teria contornado, teria dado um feedback depois e, né, vira a referência. Eu falo isso bastante também, porque o vendedor, ele está isolado, né? Às vezes ele começa a entrar no próprio sonho dele, mundo lunático ali de Bob, ele acha que o pitch dele é incrível. Incrível. Aí vem o gestor lá e fala, amigão, metade do que você está falando aí ou está desatualizado ou está errado. Pô, é sério, não sabia. Né? Então, o gestor tem esse papel, apesar que hoje tem muita inteligência artificial que consegue ouvir as reuniões, dar os feedbacks, mas ainda aquele calor humano, o bafinho, né, na nuca ali do gestor, ele vai ajudar a dar essa pressão de melhorar, né, a pressão do desenvolvimento. E sobre um negócio que você falou, eu faz bastante tempo lá na companhia, mas bastante tempo mesmo, que eu bato nessa tecla da atividade burocrática. O vendedor não devia fazer mais nada, zero. O vendedor tem que vender. O vendedor tem que estar no campo, o vendedor tem que estar fazendo visita a cliente, tirando pedido. Quem vai fazer essa parte burocrática? Joga para alguém fazer, IA, assistente comerciais, seja o que for, porque é um pecado você ver lá um vendedor, às vezes, perdendo tempo fazendo... Relatório de despesa. RDV, eu ia falar RDV. Apesar das excelentes ferramentas que existem no mercado hoje, mas às vezes o vendedor está lá prestando conta, etc e tal, fazendo solicitação de viagem. Pessoal, bote assistente, bote 5 assistentes, se for o caso, para fazer isso, mas deixa o cara bom vender. Obviamente que tem caras que às vezes não é tão bom assim, ele tem que fazer também o dia a dia dele, mas os caras bons tem que ter, ele tem que vender. Porque o valor hora dele de frente para o cliente dá um retorno absurdo para a empresa, né? E tem mesmo, tem profissionais que fazem a diferença, com certeza, e isso a gente trata assim, porque a gente sabe que faz toda a diferença. Tá? Bom, então chegando aqui no final, Hermínio, passou voando, né? Essa nossa uma hora aqui. Eu tô acostumado a gravar vários episódios. Esse aqui passou excepcionalmente super rápido. E cara, assim, para mim, acho que é uma honra, um privilégio ter a oportunidade de conversar aqui com quem viveu a transformação no mercado de tecnologia de vendas no Brasil, né? Essa roda que gira cada vez mais rápido. Acho que a história que vocês estão construindo na Sênior é muito legal. E te deixo aqui para palavras finais, né? Mensagem que você queira deixar aí para os vendedores. Acho que muita gente da Sênior vai estar assistindo a gente aqui também. E para quem quiser, eventualmente, deixar aí seus contatos, se te procura no LinkedIn ou qual que é o melhor jeito de encontrar aí com o Hermínio, quem quiser falar contigo. Vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado por essa oportunidade. Obrigado mesmo. Foi bem bacana bater esse papo contigo. Eu digo para você o seguinte, vendas é a área que fabrica dinheiro. Toda companhia precisa de vendas. Não tem nenhuma companhia nesse mundo, enquanto a gente
viver no mundo capitalista, obviamente, precisa de vendas. Então, para mim, vendas é a área, assim, é a área mais importante de qualquer companhia. Tanto é que vocês podem ver que os grandes presidentes eventualmente passaram por vendas. Então, a primeira coisa seria isso, dizer o seguinte, galera, aposte mais em vendas. E eu fico muito feliz que agora, não é bem agora, mas de uns tempos para cá, começaram a surgir cursos especificamente, graduações, MBAs, voltado para a área de vendas. Que vendas é uma ciência. E isso, para mim, assim, eu sou engenheiro de software, vim numa área de ciência, e quando eu encontrei vendas e que eu pude colocar a área de ciência de vendas dentro da própria venda, isso me deixou muito feliz. E dizer que é uma área que te dá um prazer muito grande, porque todo mês é um desafio. Todo mês você vira uma página em branco, que no final você pode escrever ela sorrindo ou triste. E se você escrever ela triste, você tem que olhar para trás e dizer assim, o que eu não fiz para poder escrever ela de forma mais feliz, mais alegre. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, que áreas, para quem gosta de dinheiro, vendas é a área que te oferece N oportunidade de você ganhar dinheiro. É uma área que, sim, em qualquer área, nós estamos hoje no business de software, mas não importa. Vendas é uma área que proporciona você ganhar muito dinheiro. Tem muita cobrança, é fato, mas se você estudar, se você se preparar, se você se capacitar, não tem como você não ganhar dinheiro, não tem como você crescer se você quiser ser gestor ou não, porque tem muita gente que prefere ser vendedor, mas está tudo certo também. Mas é uma área que proporciona você crescimento profissional e financeiro, isso que é bastante importante também citar. E dizer que alguém quiser me contatar, tem meu LinkedIn, entre no site da Sênior, meu LinkedIn, é fácil me encontrar, fique bem à vontade, tá? A Sênior é uma empresa também que está de portas abertas, nós temos... Quase não deve ter vaga de vendedor aberta lá. Tem vagas abertas, então fique bem à vontade. E dizer o seguinte, cara, o que faz diferença é o cara que leva conhecimento. Se você não levar conhecimento, se você não for relevante para o seu cliente, ele vai te trocar. Então, o recado final para todos os vendedores de software agora, ou de tecnologia de informação que seja, leve conhecimento, seja relevante. Se você não for relevante, ele vai te trocar, com certeza. Muito bom. Com essa mensagem aqui, pessoal, vamos chegando no nosso final, como eu sempre digo em todo santo episódio aqui do Vamos de Vendas. Sucesso em vendas é resultado de evolução diário, como o Hermínio falou, né? Eu preciso levar conhecimento. Se você chegou até aqui nesse episódio, certamente alguma coisa se aprendeu. No mínimo, no pior cenário, se aprendeu o que não fazer. Mas eu já vi aqui muito conhecimento com o Hermínio do que a gente pode colocar em prática. E esse é o momento onde você dá um print aí na tela do seu celular, ou você tira uma foto, se você tiver vendo a gente no computador, aí, ou você está no passageiro do veículo, né? Posta a gente aí nas suas redes sociais, marca lá @vamosdevendas, @zorrobrasil, @gupagoto, que a gente quer ouvir o que vocês estão achando desses episódios, se vocês estão gostando. Pra gente, esse feedback é super importante. Combinado? Por hoje ficamos por aqui, semana que vem tem mais e vamos de vendas.